Pois é, como eu disse, Semana das Crianças, ontem foi feriado, Dia das Crianças, e hoje nós vamos conversar com uma professora de redação. Ela é formada em letras e ela é escritora também, escreveu um livro muito importante que chama Diferente de Quem? Vamos conversar com Elisânia Azanha, ela que fez um lançamento neste último sábado aqui na cidade Americana para falar deste livro, Diferente de Quem? Né? Esse lançamento que foi da editora Donis, aqui na Adonópolis. Lembra que eu falei para vocês na sexta-feira que teria um evento bacana na Adonópolis, que fica aqui na região central de Americana? É o espaço cultural, o espaço de leitura, é onde nascem os livros infantis e existe uma livraria, né, em frente. E o local, o espaço do Adonópolis é um espaço lúdico onde os escritores podem fazer seus lançamentos, mas aonde as crianças podem conhecer o nascimento dos livros de uma forma lúdica, de uma forma criativa, e as crianças se encantam. E no último sábado, inclusive eu estive presente lá, estive lá acompanhando o lançamento deste livro com a Elisânia, e ela contou um pouquinho, né, desse livro que aborda com as crianças o tema diferenças, né, que marca essa questão das diferenças. A gente tem que saber conviver com o diferente, com as diferenças. E ela traz isso, ela resgata isso no livro. E é muito importante. Então, principalmente porque com a pandemia, as crianças ficaram isoladas do convívio com outras crianças, não é mesmo? E aí não teve esse convívio. E quando retornaram esse ano para as escolas, tiveram as surpresas, né, as dificuldades para se integrar aos grupos, enfim, tantas outras circunstâncias dentro de uma escola, e que saber, né, entender o que é o diferente, essas diferenças, né, inclusive a escritora, ela que, né, está nesse meio, ouviu relatos de mães que não sabiam como ajudá-las, né, então por isso a história desse ratinho vai ser muito importante, mas eu acredito que você em casa ficou curioso, não é mesmo? Vamos falar então uma boa noite a Elisânia Azanha. Tudo bem, Elisânia? Tudo bem, Sabrina? Boa noite para você também, boa noite para todo o público que está nos assistindo. Boa noite, Elisânia. Parabéns pelo trabalho, já começando de início falando isso para você, eu estive lá acompanhando com meu filho, né? E é bacana, né, esse momento de poder falar com outras crianças de um trabalho que você pensou nas crianças, né? Sem dúvida, foi um prazer imensurável ver o olhar das crianças, a curiosidade delas, o querer saber, né? Viemos aí de um longo período de todas essas crianças presas em casa e poder ter esse espaço, poder ter essa oportunidade delas interagirem, delas brincarem, delas mostrarem a curiosidade delas, foi muito prazeroso mesmo. É realmente o objetivo desse livro, né, permitir que as crianças entendam a importância dessas diferenças, a importância de conviver com os outros. Então, sem dúvida, foi uma experiência ótima. É verdade. Agora sim, você comentou lá na apresentação e eu li um pouquinho o release que a assessoria de imprensa mandou aqui para a gente, da Adonópolis, né, da editora Doris, falando desse seu trabalho. E aí eu queria saber de você, né, por onde começou tudo isso? Da onde veio essa ideia de falar dessas diferenças? Porque um ratinho, né, a escolha do ratinho é o personagem principal aí dessa história. É um ratinho porque o ratinho é um misto de sentimentos, né? Se a gente pensar no ratinho que a gente encontra dentro da nossa casa e a gente não quer encontrar, é um medo, é um pavor. Mas quando a gente pensa naquele ratinho branco que fica, né, nas jaulinhas dentro de casa, todo bonitinho, eles são encantadores. E como eu queria ensinar para o meu garotinho, que na época tinha 3 para 4 anos, que a diferença não era um problema, a diferença era um ganho, era um presente, poder ser diferente, poder conviver com pessoas diferentes. Eu achei que o ratinho era a melhor opção,
porque ele tinha ao mesmo tempo esse espanto, né? Porque ele é um bichinho diferente, mas por outro lado, quando a gente começa a olhar com mais cuidado e a gente olha, por exemplo, tantos e tantos desenhos que temos aí na televisão usando a figura do ratinho, nós começamos a nos encantar com eles. Então foi uma forma de mostrar que a diferença, por mais que num primeiro momento ela pareça apavorante, quando a gente para um pouquinho e analisa melhor o que está acontecendo, nós percebemos nessas diferenças. Eram essas belezas das diferenças que eu queria poder ajudar as crianças a perceber. Certo. Que legal, né, Elisânia? É esse momento tão especial de mostrar essas diferenças, de mostrar, né, e o Ratinho realmente é um personagem muito querido pelas crianças, queira ou não, né? As Sim. crianças, é interessante porque eu tenho um filho de 6 anos, ele fala assim, mamãe, você tem medo de rato? Eu não tenho medo de ratinho. E eles, é engraçado isso, eles não têm medo de nenhum animal, de nenhum animal peçonhento, e a gente fica apavorada. E o ratinho, ele traz isso, talvez porque tem uma proximidade do Mickey Mouse, né, dos desenhos, né, tem o Tom e Jerry. Então, assim, as crianças não vê nada de medo, né, nos ratinhos, e sim vê uma aproximação muito interessante. Você fala, né, no momento assim, do seu lançamento, e também teve a inspiração no seu filho mais velho, é isso mesmo? É no meu filho caçula. Ah, no caçula, desculpa. Porque a minha filha mais velha foi sempre muito tranquila, muito sociável, de brincar com todo mundo, de aceitar tudo. O meu menino, ele é bem agitado, uma criança que é muito diferente da minha filha. E observando outras crianças, né, os próprios amiguinhos dele, eu fui percebendo como ele era diferente. Tão diferente que ele não conseguia brincar com as crianças, porque ele queria tudo do jeito dele, tudo na hora dele, e isso provocava nele uma grande frustração, e uma frustração que virava uma briga. E aí ele brigava, ele ficava agressivo, e ele não sabia como controlar aquilo. No fundo, ele sabia que não era bom, porque depois ele me dizia, mamãe, eu sinto uma dorzinha aqui dentro depois que eu brigo, mas aí eu já briguei. E como é que eu poderia ajudar aquele garotinho? Né? Eu tinha que encontrar uma forma de ensiná-lo a conviver com essas diferenças, mas uma forma que fosse fácil para ele compreender. Depois de 20 anos ensinando gramática, ensinando texto, a literatura faz parte da minha vida, né? Ela sempre fez. Então, o que eu pensei? Criar uma história. Vou criar uma história para ajudar o meu garotinho a perceber que ele tem que parar de brigar com os amigos, que ele tem que entender que o amigo é diferente dele, mas é bom ser diferente, ele vai aprender com esse amigo. E foi assim que a história desse ratinho, que é bravinho, foi surgindo, e aí eu comecei a contar para ele e contar com muita frequência. Tanto nos momentos em que ele estava bravo, como em outros momentos. Por exemplo, a hora de dormir sempre foi, na nossa casa, um momento de contar histórias. Então, foi com muita frequência essa história contada, até o ponto dele, num momento de estar muito bravo, me dizer, mamãe, eu sou o ratinho bravo. E aí foi a oportunidade para dizer para ele, você é quem escolhe, se você quer ser o ratinho bravo ou se você quer ser o ratinho que está disposto a brincar com todo mundo. E funcionou, deu certo com ele. Então eu quero que dê certo com outras crianças também. Que legal, que bacana, tá vendo só? Então foi uma inspiração para você, né, escrever. Foi. E que com certeza outras mães, né, que podem se espelhar nisso, podem ajudar, inclusive, né, a como lidar. Sim. Porque é difícil, na hora que você senta com uma criança, seja num final de semana, ou seja à noite antes de dormir, para fazer a criança prestar atenção naquela história. Tem crianças que até dormem, mas tem crianças que têm essa dificuldade realmente de prestar atenção, né? E aí existe esse trabalho realmente da mãe, da professora. Você como professor também deve saber um pouco disso. Fala pra gente, hoje, né, a gente acabou de ter uma matéria aí falando da baixa em questão da educação básica.
hoje parece que, devido às crianças, no meio dessa tecnologia, no meio dos celulares, dos jogos, essa concentração, por isso que talvez a leitura de forma mais lúdica, com até ilustrações, que no seu livro tem muitas ilustrações, isso faz despertar um pouco e prender a atenção da criança? Sem dúvida. A leitura é um hábito a ser desenvolvido, né? Não dá para esperar que quando o adolescente tiver 12 anos, ele vai pegar um livro e vai se tornar um leitor. Ele precisa crescer ouvindo histórias, para ele querer ler as histórias, para ele poder ser um leitor. Para a criança, a imagem é muito importante, porque ouvir alguém contar história é um prazer imensurável, né? Nós que tivemos a oportunidade de ouvir alguém contando história para nós quando crianças, nós sabemos desse prazer. Se nós não sabemos, nós precisamos arriscar, porque é um prazer para a criança ouvir uma história. Mas quando ela pode, além de imaginar essa história, ver as ilustrações, a história ganha outra perspectiva para ela. Eu sempre ouvi as crianças dizerem que o livro que tem desenho é mais bonito. Se o livro é mais bonito, a história é mais interessante também. E assim nós vamos criando o hábito da leitura, nós vamos criando um prazer pela leitura. E todas as crianças estão abertas a aprender. Todas as crianças vão gostar de, em determinado momento, ouvir uma história. Cabe a nós pensarmos em como nós vamos contar essa história para ela. Não pode ser uma leitura como nós lemos o jornal. Precisa ser uma leitura mais calma, uma leitura mais tranquila, um diálogo com a criança, né? Permitir que ela interfira na história, que ela interrompa, que ela faça perguntas, porque à medida que ela se sente participante dessa história, ela quer muito mais esta e outras histórias. É muito comum as crianças quererem ouvir repetidamente a mesma história, porque elas estão sendo letradas, até o ponto dela ser capaz de talvez nem saber ler, mas saber contar a história. E as imagens ajudam ela a lembrar daquele enredo, a lembrar daquela sequência. Então, é muito possível, né? E os livros infantis, não vou falar só do meu, vou falar de todos, porque nós temos uma riqueza de livros infantis no Brasil. Todos eles vêm com histórias curtas. São histórias para a gente gastar alguns minutos com a criança, ter um momento de prazer com ela e dialogar nessa história e entrar nesse imaginário e ir junto com a criança. É assim que nós vamos desenvolver o prazer da leitura nelas. E todos nós podemos fazer isso. Com certeza. E tornássemos adultos também que gostam da leitura, porque vai desde pequenininho esse incentivo e vai crescer com esse gosto de leitura. Agora eu aproveito, já que, Elisânia, você escreveu alguns textos, né, alguns livros, talvez, que não todos foram publicados, porque você tinha esse gosto de escrever, né? E agora publicou esse, inclusive. E eu vou agora relacionar um pouquinho com o meu filho, porque as escolas, elas têm que trazer isso também, né? As bibliotecas das escolas, hoje, tem muitos livros. E uma escritora muito conhecida de décadas passadas, que é a Cecília Meirelles, né? Eu acho que ela é uma grande inspiração para todos. Sem dúvida. Né? E o meu filho, ele veio semana passada já com um livro dela e falando, mamãe, lê para mim, porque a gente vai ter que fazer uma apresentação falando da história da Cecília Meirelles. Só que assim, como não sabe ainda ler, ao ler para ele tem que interpretar, e eles vão apresentar um teatrinho sobre isso. Então é interessante que a interpretação do texto, da leitura, faz o imaginário da criança compreender todo aquele contexto da história, o porquê, né? E eles sabem o objetivo dessa história, o porquê dessa história. Isso que é interessante, né? É muito, é muito. E a criança, ela não se cansa de inventar, né? Então as histórias para ela vão se construindo. Já que você trouxe a Cecília Meirelles, ela tem um livro, por exemplo, que se chama Ou Isto ou Aquilo. Ou você coloca o anel e não calça a luva, ou você calça a luva e não coloca o anel.
Ou você compra um doce e não guarda o dinheiro, ou você guarda o dinheiro e não compra um doce. Imagina a criança interpretando isso, faz parte da vida dela, né? Essa coisa de pensar, o que eu vou fazer? Eu vou guardar o dinheirinho que eu ganhei ou eu vou gastar com alguma coisa? Né? Essas possibilidades da vida. E em toda a literatura infantil nós temos esse olhar, esse imaginário que a criança pode construir. E nós precisamos enriquecer a construção deles, valorizando. Quando nós ouvimos junto com eles e nós dizemos que lindo, é isso mesmo, olha como que você interpretou, olha como que você viu a história, ele vai se sentir inspirado para ler mais, para interpretar mais, para conhecer mais. Agora, se nós ficarmos naquela de gente grande, atrapalhando tudo, dizendo não, não é assim, não é desse jeito, o que nós vamos fazer é dizer para a criança que ela não entendeu nada. E isso é desestimulante. Então nós precisamos, nesse processo de aprendizagem, incentivar a criança, estimular a criança e deixar mesmo a imaginação dela correr solta, porque nós não podemos esquecer que a criança tem uma imaginação muito mais produtiva do que a nossa. Nós já colocamos a realidade em tudo, eles não. Para eles tudo é possível. Vamos tentar nos colocar na nossa infância e lembrar da parlenda. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Quem de nós não ficou imaginando como seria esse pé de cachimbo? Uma árvore de cachimbo. Não era nem isso que a parlenda dizia, mas qual é o problema? Nenhum. A criança continua querendo ler, continua querendo falar, porque a imaginação é que importa. Então nós temos que incentivar essa imaginação. Projeto lindo da escola, lindo mesmo. Legal, muito bom. Olha, se deixasse aqui, Lisane, eu ia ficar falando um bom tempo com você, porque eu adoro esse tema também, tá? Mas a gente tem um tempo aí meio limitado. Eu só queria enfatizar aqui, né, que você dedicou-se aí à redação, né, e ensina há 20 anos, tá, aos seus alunos a escrever melhor. E a redação é algo que também é importantíssimo, principalmente quando essas crianças chegarem no vestibular, que vão ter que fazer uma bela de uma redação para passar, né, no vestibular. Isso mesmo. E, de novo, eu vou dizer que é muito possível, muito. Eu tive, ao longo desses 20 anos, aluno que dizia, eu não sei escrever, eu não consigo, e que passaram muito bem no vestibular, tiraram notas altíssimas no Enem. Mérito de quem? Deles que aceitaram o desafio, que cada vez que eu dizia precisa melhorar e dizia como melhorar, ele ia lá e fazia de novo. Então, é possível. Aprender é um prazer. O que nós precisamos, e aí eu me coloco no grupo de professores, é cada vez mais acreditar na educação, investir na educação e acreditar nos nossos alunos, porque eles têm potencial. Todos têm potencial, cada um com a sua diferença, mas todos têm potencial. Basta que acreditemos neles e que entreguemos a eles as ferramentas que são necessárias. Eles vão conseguir chegar, eles vão alcançar os objetivos, sim. Escrever é possível. Com certeza, muito bom. Eu adoro escrever, eu adoro falar, porque jornalista, se não souber um pouco de cada coisa, fica difícil. Então, eu amo também, adoro ler também, adoro as leituras. Eu acho que realmente é tudo isso que você falou, Lisane. Eu queria agradecer muito. Agora, nesse finalzinho, a gente vai passar algumas imagens que a gente não conseguiu passar antes, algumas imagens que foram realizadas lá no evento, na Donópolis, né? Então, eu queria que a nossa produção já passasse aí enquanto eu estivesse fazendo a narrativa, porque a Donópolis lá fez esse evento, esse lançamento, tá aí a Elisânia fazendo o lançamento do livro, né? E lá é muito legal, porque as crianças podem realmente, de uma forma lúdica, entender, aprender, enfim, brincar. Ali está a Doninha, que é a mascote, né, da Donópolis, coisa mais linda. Está aí, ó, entregando o livro para uma criança que ganhou lá no momento, foi sorteada. Então, assim, foi um momento maravilhoso, muito gostoso, e que é muito importante. Até a participação dos pais junto ali, né, acompanhando a apresentação, as brincadeiras, isso é muito bacana.
é muito importante mesmo esse envolvimento família e criança para o desenvolver da leitura, para o desenvolver da escrita, enfim, para o desenvolver da vida, né? É isso, né, Elisânia? Sem Queria agradecer dúvida. a sua participação hoje aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre aquilo que eu mais amo na vida, que é o aprender, que é o ensinar. Todas as nossas crianças podem ler, todas as nossas crianças podem escrever. Nós só precisamos incentivá-las e oferecer aquilo que elas precisam. Estarei sempre à disposição, Sabrina, quando você quiser falar sobre educação, sobre criança, sobre leitura, pode contar comigo que será sempre um prazer compartilhar desse tema com você. Obrigada, Elisânia. Elisânia Azanha, falando aqui com a gente sobre esse tema tão gostoso, sobre o seu lançamento aí, desse livro também que fala de diferenças e de como a gente conviver, aprender as crianças, aprender com as diferenças. Muito obrigada, Elisânia. Uma boa noite para você. É isso aí, gente. Nós vamos para um rápido intervalo. O papo estava gostoso, mas nós temos ainda muita notícia para passar para vocês. Voltamos já já.